Sequência didática 1, fato e opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais. Essa sequência vocês encontram no Aprender Sempre, volume 2. Lembrando que o Aprender Sempre, volume 2, já está sendo trabalhado com o Centro de Mídias. Portanto, quem acompanha as aulas deve ter suas anotações. Quem já está com o material já deve acompanhar. Nas aulas 1 e 2, nós vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a sequência. A professora vai fazer um apanhado geral nessas aulas, das aulas 1 até a aula 5. Portanto, atenção para quem não realizou as atividades. Em 2020, em razão da pandemia causada pela Covid-19, ficamos ainda mais tempo online. Realizar tarefas do dia a dia pela internet já era uma tendência, mas durante esse período tornou-se uma necessidade. Quase tudo passou a ser feito através da internet. Comprar remédios e alimentos, receber atendimento médico, assistir às aulas. Além disso, o jeito de nos mantermos informados também mudou. Passamos a ler cada vez mais jornais ou portais de notícias digitais. Lembrando, no início do ano, ler e escrever, falamos sobre textos jornalísticos. Nas aulas remotas, também retomamos o assunto e a professora colocou vários vídeos sobre a origem do jornal impresso e falamos bastante das características desse tipo de texto. Nesse momento, de forma oral, quando você chegar aqui, você grava um áudio, lembrando, identifique-se, coloque seu nome, coloque sua série. Seja breve. O que mudou na sua rotina durante o período de quarentena? Por que você acha que as pessoas passaram a ler mais notícias em jornais digitais? Você acompanha algum portal ou jornal digital? Qual? Sobre qual assunto você gosta mais de ler notícias? Você costuma comentá-las? Mande o áudio para a professora no privado, que ele será compartilhado no grupo. Na questão 2. Quando o jornal digital surgiu, ele era uma cópia do jornal impresso. Porém, com o tempo e a evolução das mídias, o jornal digital adquiriu características próprias, além daquelas contidas no jornal impresso. Após fazer a leitura do verbete jornal online, responda: o que é um jornal online? Cite uma vantagem de acompanhar algum jornal online. Por que o jornal online é semelhante ao jornal impresso? Coloque nesse quadro, e de forma individual, o nome dos jornais impresso, que você conhece, e do jornal online, se você acompanha. Se você acompanha apenas um, não tem problema. Se você conhece apenas um, online, também não tem problema. O importante é que você coloque ao menos um jornal. Agora, se estivéssemos no presencial, iríamos para a sala de informática, onde eu iria colocar os sites para vocês. Porém, vocês é que vão fazer essa exploração. Verifiquem os sites que vocês conseguem entrar de alguns jornais online e vejam quais são as características, como que é o formato. Na 5, depois de vocês olharem, darem uma espiadinha nesses jornais, completem a tabela abaixo, comparando os jornais impressos e digitais. Então, vocês vão responder as questões que estão aqui, de acordo com o tipo de jornal. Jornal impresso, quais são os tipos de texto publicado? E no jornal digital? Como pode ter acesso ao jornal impresso e digital? Quais leis devem ser seguidas no jornal impresso e no digital? Quem pode ler o jornal impresso? Quem pode ler o jornal digital? Como o leitor pode enviar comentários sobre a notícia? Lembrando que esses comentários, já falamos de carta de leitor. Então, uma carta de leitor para o jornal impresso, como que eu posso enviar? Uma carta do jornal online, como eu posso enviar?
Na aula 3, lendo uma notícia colaborativamente. Todas as atividades a partir de agora até praticamente a aula 5 serão relacionadas a essa notícia sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. Porém, atenção no que eu vou dizer para vocês. Existem algumas questões que devem ser respondidas antes de ler a notícia. Então, vamos para a questão 1. Na aula anterior, vimos que no jornal online, assim como no jornal impresso, encontramos diversos textos, notícias, reportagens, infográficos, entrevistas. Apesar de serem de gêneros diferentes, eles têm a mesma função. Você saberia dizer por que as pessoas leem jornal? Você acredita que nos jornais encontramos fatos ou opiniões? Por quê? Nós já falamos da diferença do que é fato e do que é opinião. 3. Antes de ler a notícia na íntegra, vamos ver uma foto do arquipélago de Fernando de Noronha. Analisar o título e o olho da notícia. Olha que imagem maravilhosa de Fernando de Noronha. Uma partezinha pequenininha, né? Fernando de Noronha inaugura exposição com lixo encontrado nas praias. O acervo possui cerca de 90 quilos de lixo retirada das praias e do mar. Quais informações você acha que serão trazidas nesta notícia, analisando tanto o título como a imagem? Agora, leia de forma individual a notícia. Fernando de Noronha inaugura exposição com lixo encontrado nas praias. O acervo possui cerca de 90 quilos de lixo retirado das praias do mar. Faça a leitura da reportagem e indo já para a aula 4, vamos para a questão 1. Na aula anterior, lemos a notícia Fernando de Noronha inaugura exposição com lixo encontrado na praia. Retomando a notícia, ou seja, volte na notícia e preencha o seguinte quadro. Quem escreveu a reportagem? O quê? Qual o assunto dessa reportagem? Onde? Onde se passa essa reportagem? Quando? Em qual momento que se passa essa reportagem? E por que ela foi escrita? Essas questões são básicas para entendermos como se compõe o corpo da notícia. Quem, o que, onde, quando e por quê. 2. Use uma caneta marca-texto para indicar em qual parte da notícia encontramos as informações usadas para completar a tabela. Você completou a tabela, então você volta no texto e faça com o marca-texto as partes que justifiquem o que você fez. Continuando a responder. O que você e seus colegas puderam perceber? Na verdade, o que você percebeu. Leia o relembrando. 3. Quais informações aparecem no restante da notícia? Quando lemos uma notícia, é comum termos vontade de dar nossa opinião sobre ela, não é mesmo? Pensando na notícia que vocês leram na aula passada, comente por escrito sua opinião sobre o assunto, considerando as seguintes questões. Você acha que a exposição seja importante? Por quê? O que você acredita que as pessoas possam aprender sobre o assunto? O que achou da iniciativa de criar uma exposição a partir dos lixos deixados na praia? Você vai escrever uma pequena carta de leitor, levando em consideração essas questões, tirar foto e mandar para o e-mail da professora. Chegamos na aula 5, que nós vamos ver os comentários e analisar os comentários sobre a notícia. Na aula anterior, estudamos e comentamos a notícia por escrito. Agora vamos ler comentários publicados
sobre a mesma notícia e analisar o conteúdo de cada um deles. Então, vocês irão ler o comentário do José Luiz Dalcon, da Mônica Silva e da Luciane Araújo. E vamos responder o quadro. 2. Analisando o conteúdo de cada um dos comentários, complete a tabela. O José Luiz Dalcon, no comentário que ele fez, ele fala sobre o fato, ou ele dá opinião, ou ele traz um fato e uma opinião. Qual é a opinião dele? É uma opinião positiva, ele concordou com a exposição, ou é negativa, é contrária? O que ele defende? A mesma coisa com a Mônica Silva e com o comentário da Luciane Araújo. Feito o quadro, vamos para a questão 3. Qual comentário você achou mais relevante, o mais importante para você? Explique por que você acha isso. 4. Quando comentamos notícias ou reportagens, oralmente ou por escrito, é comum usarmos diferentes conjunções para estabelecer articulações entre os textos. As conjunções nada mais são do que palavrinhas que juntam as frases. E essas junções, nessas frases, nessas orações, elas fazem uma relação entre ideias. Pode ser uma ideia contrária, pode ser uma ideia que soma, uma ideia que justifique, uma ideia que finalize. Nas nossas aulas de gramática, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as conjunções. Por ora, vamos relembrar. As conjunções são palavras que têm a função de reunir ou relacionar duas orações. Exemplos: eu iria ao restaurante, mas estou doente. Eu poderia desmembrar e colocar em duas frases. Eu iria ao restaurante, ponto. Estou doente. Ou poderia dizer, eu estou doente, ponto. Porém, somando-se as ideias, eu iria ao restaurante, mas estou doente. Veja que o mas justifica a primeira ideia. A professora ficou chateada porque ele quebrou o estojo dela. Duas ideias. A professora ficou chateada. Ponto. Ele quebrou o estojo dela. Ponto. Juntando as ideias, a professora ficou chateada porque ele quebrou o estojo dela. Porque justifica o motivo da professora estar chateada. Relacione cada conjunção ao que ela indica. Porém, antes, você deve reler os comentários, pensar nas conjunções e destacá-las em amarelo. Você deve encontrar qual conjunção que se opõe, ou seja, que dizemos que ela é de oposição, a de adição e a de finalidade. Oposição, aquela que está contrária. Adição, que soma as ideias. E finalidade, que vem finalizar uma ideia. Bom trabalho! Mandem a carta de leitor por e-mail. As questões lá da aula 1 e 2, oralmente por áudio, o áudio apenas dentro do horário da aula. O e-mail vocês podem mandar assim que terminar.